E aí, está ligado que esse livro aqui é considerado a origem literária dos zumbis? Se não, vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis História em Casa nessa lidinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai aí de livros, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí no final do vídeo. Quero saber se você já ouviu falar desse livro aqui, chamado A Ilha da Magia. Faz parte aqui da biblioteca do Prof. Elvis. Ilha da Magia, Fatos e Ficção, de William B. Seabrook. Tá aí, da editora Emos. Vou deixar aí o link também aí se você quiser adquirir o livro na Amazon lá para você. Esse livro aqui, muito interessante, que é considerado aí por muita gente como a origem literária dos zumbis. Isso aí, claro, se você for lembrar, é diferente um pouco aí, né, de outros personagens históricos aí, digamos, do terror, como Frankenstein e Drácula. Você tem aí, né, as suas origens realmente, digamos, literárias, com livros aí, com romances ficcionais acerca desses monstros aí clássicos já da, né, literatura, dos filmes de terror, mas os zumbis, na verdade, diferentemente então do Frankenstein e do próprio, né, Drácula, não tem essa origem então a partir de um romance, mas sim de um livro que basicamente é uma não ficção. Esse livro aqui é o livro do William Seabrook, esse livro aí desse cara que basicamente está entre os pouquíssimos estrangeiros que conseguiram captar a amizade e a confiança de uma comunidade indígena haitiana, a ponto de ter sido efetivamente adotada por ela. Deste modo, pôde assistir pessoalmente às pouco conhecidas cerimônias do culto voodoo, nos quais a feitiçaria, a sexualidade e a morte coabitam em enigmática simbiose. Desde a publicação inicial de seu livro, numerosos autores tentaram descrever as práticas do voodoo e suas cerimônias ocultas ao público de cultura europeia, mas nunca sequer se aproximaram do grau de convivência e familiaridade com a cultura haitiana, nesse seu particular aspecto, ao qual chegou o autor dessa obra, William Seabrook. Sozinho, obteve autorização para visitar os recônditos mais secretos da ilha e admitido as mais terrificantes manifestações da magia das Antilhas. Dentre essas, após ter recebido o batismo de sangue das mãos de Mamãe Celi, teve a oportunidade de encontrar um morto-vivo, ou como é chamado naquela região, um verdadeiro zumbi, trazido de volta à vida pelos feiticeiros do voodoo. E se você lembra, assim como também para o Pica-Pau, se voodoo é para jacu, você não vai gostar muito aí e talvez nem saiba dessa referência. Mas nesse livro aqui nós temos a apresentação de vários aí rituais, né, voodoos, e também essa coisa aí de dentro da feitiçaria voodoo, dessa religião de tradição, né, afro-americana, a gente pode falar, o afro-carimbenha, se você preferir, mas essa religião, então, que traz também essa ideia de, além de você fazer um bonequinho ali, cutucar o bonequinho da pessoa que você não gosta muito, também você conseguir, entre outras aí, né, feitiçarias e tal, né, recuperar aí um morto, ou de repente fazer esse morto voltar à vida, que é aí que vai, né, surgir esse mito do zumbi aí também nos cinemas, aí mais pra frente lá com 1968, lá a produção do George Romero, A Noite dos Mortos-Vivos, ganhando força aí, é claro, como destaque, mas sem ter um livro romance histórico como o do Frankenstein, né? Histórico que eu digo, clássico e tal, do Frankenstein, ou também do Drácula. Esse livro aqui também ele é bem interessante pra gente, porque ele apresenta essa história relacionada ao Haiti, o Haiti aí, que é essa ilha, então, próximo, como você tá vendo aí, de Cuba, de Jamaica Man também, a história do Haiti, que tem muito a ver aí com história mesmo, até você for lembrar que essa ilha, que inicialmente aí foi batizada pelo Cristóvão Colombo lá de Ilha Espanhola, que foi onde ele chegou, onde ele descobriu a América, você tem então essa ilha que no final das contas, né, se traduziu aí em duas nações, uma aí de origem de colonização espanhola, que é a República Dominicana, e outra de colonização aí de origem de colonização francesa, que é o Haiti. Lembrando, uma região também aí característica pela independência do Haiti em 1804, ter sido feita aí por um grupo de escravos, né, lutando pela sua liberdade, lutando pela abolição e também tomando o poder lá.
Vale a pena você conhecer a história aí desse país que infelizmente é um dos mais pobres aí das Américas, né, marcados por uma história também aí com vários golpes de estado, com violência e até hoje aí, né, além dessas questões como guerra civil também, ou guerra civil não, mas ataques civis lá e tal também que acontecem com milícias, você tem também aí terremotos e outras, né, calamidades que marcam a história desta ilha. Mas lembrando também uma outra história é a intervenção dos Estados Unidos lá na região, que essa intervenção faz parte da chamada lá política do Big Stick, o grande porrete, ou também conhecido como Corolário Roosevelt, até por isso aí que o William Seabrook, né, que tem sua origem lá nos Estados Unidos, conseguiu então visitar o Haiti, conseguiu aí conhecer essas tradições aí, né, do voodoo, essa coisa também dele ter visto um morto-vivo, um zumbi aí, que até é interessante aí se você for considerar, né, de que na tradição aí de como preparar aí o feitiço para você fazer um zumbi, tem também o uso lá da tetrodotoxina, que é aquele veneno lá do peixe balão, do peixe baiacu, que basicamente se você aí, né, pegar em pequenas quantidades esse veneno, você ingerir esse veneno em pequenas quantidades, você é declarado morto, seus batimentos cardíacos são reduzidos aí ao mínimo, e aí tem essa ideia de que depois de um tempo, né, com o efeito aí diminuindo, você volta à vida como zumbi. Até tem a história de que se você comer o peixe aí com um corte errado, você pode vir à morte devido à grande quantidade do seu veneno. Mas lembrando aí que então essa política do Big Stick, ou também conhecido como Corolário Roosevelt, marca aí essa intervenção que os Estados Unidos vão produzir, principalmente nessas regiões aí da América Central, das ilhas, né, também das Antilhas aí então para vocês. Como vocês veem nessa figura aqui, o Theodore Roosevelt, no caso aí você lembra o presidente dos Estados Unidos ali no começo do século XX, que vai desenvolver aí entre o, né, final do século XIX e início do século XX, vai desenvolver aí esse movimento então, que foi basicamente o imperialismo yankee, o imperialismo dos Estados Unidos nessa região. Tá aqui até Santo Domingo também aí para vocês. Então, tudo a ver com história aí também para vocês. Esse livro que infelizmente apresenta esse lado bem etnocêntrico e tal, na visão também dele, né, William Seabrook, quando vê aí uns rituais de feitiçaria, voodoo e tal, ele olha tudo como se fosse uma grande, né, palhaçada, um teatro e tal. Mas é interessante se você quiser se aprofundar no assunto, que no final do livro apresento para vocês algumas receitas mágicas, como por exemplo para evocar espíritos, outra aqui para evocar os mortos, como criar uma figura humana invisível, para fechar o corpo, para não sofrer tortura, para sair da prisão, para se libertar de uma pessoa que você persegue, para livrar uma mulher das dores do parto, para curar um tornozelo deslocado, bom, e por aí vai. Mas é isso aí, e né, que até é importante você ver também aí que o livro já começa com essa introdução aí do nosso amigo William Seabrook, falando: "A noite cai cedo, não se vê mais que a massa sombria das montanhas, onde no silêncio se elevava o toque abafado dos tambores voodoos." Pois é, então essa aí foi a dica de livros, então, com o Prof. Elvis aqui do História em Casa. E se você ainda não deu like no vídeo, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, até a próxima dica de livros com o Prof. Elvis. Até mais, valeu!